Oi, gente, aqui é a Agatha e hoje eu trouxe um vídeo especial de 6 meses em Dubai, em que eu vou responder algumas perguntas que as pessoas me mandam nas redes sociais. Primeiro, vamos começar com os limites, que são as perguntas que eu não respondo. Então, não adianta me mandar mensagem perguntando isso, que ou eu vou falar, olha, eu não respondo sobre isso, ou eu vou ignorar, dependendo do meu humor no dia. A primeira pergunta é pedindo para mostrar o meu currículo, que eu não mostro. Tem informações pessoais lá, então eu não compartilho. Se quiser saber minhas experiências, é só me procurar no LinkedIn. E se quiser modelo de currículo, tem milhares na internet aí. É só achar um que você gosta e preencher com as suas informações. Outra pergunta é quanto é o salário. Eu não respondo isso porque é uma informação confidencial da empresa. É, quebra de confidencialidade mesmo, se eu ficar divulgando. Então, não respondo. E também onde fica a acomodação da empresa, que não vou responder de jeito nenhum, porque é questão de segurança e privacidade, tanto minha quanto dos meus colegas que moram aqui também. Então, não adianta me perguntar isso. A primeira pergunta é se eu tenho alguma dica para a entrevista. E é principalmente manter a calma e não surtar se você errar alguma coisa. Não precisa pedir desculpa, nem ficar achando que estragou tudo se errar alguma coisa. Se você errar uma palavra, repete ela da forma correta e segue em frente. Se errar uma frase, reformula e bola pra frente. Muita gente fica muito nervoso e acha que estragou tudo e desiste de responder a pergunta porque se embolou ou errou alguma coisa. Mas a entrevista é obrigatória, então não tem muito o que fazer além de responder as perguntas. Próxima pergunta é: minhas perguntas na entrevista vão ser as mesmas que a sua? Posso estudar pelas suas? Muita gente me mandou mensagem falando que as perguntas na entrevista não foram as mesmas que as minhas. Então, não se prende às minhas perguntas, porque provavelmente vai mudar. Você pode treinar com as perguntas que eu recebi para ter uma ideia de como é o tipo de pergunta que eles fazem e como estruturar as suas respostas, mas não é uma boa ideia ficar preso a essas perguntas que eu recebi. Você pode criar outras ou procurar outras na internet. O mais importante é você conhecer o seu currículo e as suas experiências e as suas tarefas, para quando você receber uma pergunta perguntando quando foi um momento difícil no seu trabalho. Você já saber o que responder sem ficar pensando demais. Porque você sabe onde você trabalhou, você sabe as suas experiências, você sabe o que você fez. Então, se você entende o seu currículo e sabe onde estão as forças, onde estão as fraquezas, onde estão as experiências boas, onde estão as experiências ruins, você já sabe como responder a maioria das perguntas. Próxima pergunta é se pode usar óculos e aparelho. E sim, eu uso óculos no trabalho porque a gente fica na frente de tela o dia inteiro. A gente trabalha na frente do computador, mesmo que não sendo no escritório. E já vi várias pessoas usando aparelho, e não só aqueles invisíveis, mas também os de metal. Esse cargo não é tão rigoroso assim, com questão de padrões. Já vi gente mais velha. Na minha turma, por exemplo, tinha um cara de 39 anos. Já vi gente mais nova, porque na minha turma também tinha gente de 20, 21. Já vi gente baixa, alta, magra, gorda, feia, bonita, qualquer coisa. Lá é um lugar assim, você vai ver de tudo. A próxima pergunta é se pode tatuagem. A gente preenche o mesmo formulário de declaração de tatuagem que a gente preenche no processo seletivo de comissários. Então, onde fica visível quando a gente está de uniforme, não pode. Se está na área que o uniforme cobre, pode. Eu, por exemplo, tenho 6 tatuagens, mas todas elas ficam na área que o uniforme cobre, então não dá para ver quando eu estou de uniforme, então tá tudo certo, ninguém liga. Eu tenho tanto de altura, tal coisa de experiência, eu vou passar? Ou como faço para passar? Gente, eu trabalho na empresa, mas eu não sou do time de recrutamento. Então eu não posso dizer se a pessoa vai passar ou não. Eu não sei nem como eu passei ou por que eu passei, porque são critérios internos da empresa. Se você quer esse trabalho, vai lá e tenta. O não você já tem. Se recebeu o sim, é lucro. A próxima pergunta é: eles pagam a passagem da minha cidade até São Paulo ou Rio? E não. Para se deslocar para uma dessas cidades, São Paulo e Rio, que são as cidades de onde os voos da empresa saem,
você que tem que pagar, você que tem que arcar com os custos. Mas eles pagam a passagem de São Paulo ou Rio, dependendo da cidade que você escolher, para Dubai. A gente recebe salário durante o treinamento? Sim, o salário é pago desde o primeiro mês e é pago todo dia 26. A gente pode escolher nosso uniforme? Então, esse caso é porque algumas pessoas viram eu usando calça e para as meninas a gente recebe 4 peças da parte de baixo. Então você pode escolher entre calça e saia. Eu, por exemplo, tenho 3 saias e uma calça, uma amiga minha tem 2 de cada, tem outra menina que eu conheço que tem só saia. Então você que pode escolher, tem essa liberdade. E para as meninas muçulmanas, que teve uma menina que me perguntou, elas têm a opção de calça ou a saia longa e a empresa dá o hijab. A próxima pergunta é: o chip de celular é fornecido pela empresa? Não. Quando você sai do avião, vai ter uma pessoa lá segurando a plaquinha com seu nome e eles vão te levar numa barraquinha lá de celular e você que tem que pagar pelo plano de celular. A próxima pergunta é: preciso ter um inglês fluente avançado Master Plus? E não, se você sabe se comunicar e você sabe entender as pessoas, você não precisa ter a gramática perfeita, porque na maioria das vezes a gente fala só coisas básicas, porque a gente interage com muita gente com inglês básico ou que não fala inglês. Então, não precisa saber ser o mestre da gramática. Vou dar um exemplo muito comum. O correto, gramaticalmente, é Where are you traveling to? Né? Mas, normalmente a gente pergunta Are you traveling to where? Gramaticalmente a gente perguntaria Do you have any power banks? Mas, normalmente, para interagir com pessoas que não têm o inglês avançado, que têm o inglês básico, ou que não falam inglês, a gente pergunta Power bank, have, no have? O que é mais difícil para algumas pessoas, e que eu tive um pouco de dificuldade no começo, no primeiro mês, foi a questão de sotaques. Porque tem alguns sotaques que são muito difíceis, muito fortes, mas com o tempo você vai acostumando, você vai até aprendendo a identificar eles. A próxima pergunta é como é o trabalho e como são as tarefas. Como eu falei no vídeo de treinamento, a gente faz o treinamento para check-in e para gates, que são os portões de embarque. Então, depois do treinamento, no primeiro mês, todo mundo faz um mês de check-in, só check-in. E no segundo mês, que é o melhor mês de todos da história, é o mês que você só faz tarefas de gates. Depois, a partir do terceiro mês, aí é uma mistura dos dois. Check-in é literalmente check-in. A pessoa vem, se você escaneia o passaporte, aí você encontra a reserva da pessoa, aí você verifica os documentos, se ela precisa de visto ou não. Aí você verifica as malas, se está dentro do allowance, se está dentro do que ela pode carregar, de acordo com a passagem que ela comprou. Imprime a passagem, bota a tag na mala, manda a mala e manda a pessoa para o portão. Num cenário ideal, se ela tá tudo certinho, se não precisa não tem nada de excesso, ou se ela tem todos os documentos que ela precisa. Lá no aeroporto tem umas máquinas que a pessoa faz o próprio check-in e manda as próprias malas. Mas sempre tem staff lá, porque a maioria das pessoas não sabe usar. Aí tem as tarefas de gates, que são várias. Tipo, embarque, que é a pessoa escaneia a passagem, que é a pessoa que fica lá tocando os anúncios de embarque. Tem a pessoa que coleta as malas de mão que estão com tag para ser despachada, que vão ser recolhidas para ser despachadas. Tem a pessoa que faz embarque do pessoal nos lounges. E tem a pessoa que organiza os passageiros nos ônibus, quando elas têm que pegar um ônibus para chegar no avião. E por aí vai. Hello? Foco. Focus left the chat. Obrigada. Então, cada ponto de controle, cada pequena coisa para fazer o voo sair no horário, com idealmente todos os passageiros dentro do avião e sem nenhum problema, vai ter um staff, um funcionário fazendo uma tarefa. Eu gosto de trabalhar no aeroporto, gosto do ambiente do aeroporto, gosto das tarefas, mas eu prefiro 1000 vezes as tarefas de gates do que check-in, porque check-in é exaustivo. Outra coisa é que esse trabalho é um trabalho de atendimento ao cliente. Então, se você não quer atender cliente, é melhor nem tentar. Porque aí a pessoa vai, passa, fica infeliz com o trabalho, porque não quer interagir com gente, e começa a descontar tanto nos passageiros quanto nos colegas. E esse tipo de pessoa é insuportável de trabalhar do lado. Nem todo cliente vai ser legal, nem todo cliente é educado. E a gente tem que engolir muito sapo, como qualquer trabalho de atendimento ao cliente, que você tem que lidar com pessoas. Mas para mim,
Agatha, não faz diferença nenhuma. A pessoa pode ser grossa comigo, eu vou ser neutra com ela, aí a partir do momento que ela sai do meu counter, que ela sai da minha frente, puf, sumiu, desapareceu, eu nem lembro da pessoa mais, não lembro da cara da pessoa, não lembro quem era, pra onde estava indo, nada. Porque eu não levo pro coração. Eu deixo passar, eu ignoro, porque essa pessoa é uma pessoa aleatória que tá sendo grossa comigo, porque sei lá qual motivo, e isso não vai afetar em nada no meu dia, e na minha felicidade, e na minha energia, e em como eu lido com as coisas. Então, eu vou dizer assim, de coração, se você é uma pessoa que leva grosseria e conflitos pro coração e fica magoado e guarda rancor e deixa isso acabar com o seu dia, esse trabalho vai ser muito difícil para você. Claro que nem todo dia vai ser um dia bom para você, como trabalhador, como pessoa que está desse lado da tela, desse lado do balcão. Mas existe uma diferença entre você ser neutro com a pessoa, não ser um raio de sol, não ficar lá batendo papo, só fazer as perguntas básicas, entregar os documentos e é isso aí, acabou. E tem a diferença entre ser neutro e ser rude. E maltratar a pessoa e ser desagradável e descontar os seus problemas no passageiro e nos seus colegas. Então, assim, né, vamos ter um pouco de bom senso. A próxima pergunta é: o que são qualificações? Isso foi porque eu fiz um treinamento para Premium e algumas pessoas me perguntaram se eu fui promovida, mas não. Para alguns trabalhos, você tem que fazer um treinamento específico e aí você recebe qualificação para trabalhar naquela tarefa, naquele lugar, naquela área, porque tem uns conhecimentos específicos. Então, por exemplo, quem trabalha nos lounges da primeira classe da executiva, quem trabalha no baggage, que são na área das malas, quem trabalha com UM, que são menores desacompanhados, e só mulher pode fazer esse trabalho também. Quem trabalha no F&G, que é check-in de primeira classe e classe executiva, e quem trabalha com os clientes premium, que foi o treinamento que eu fiz, entre outros. É o mesmo salário, é o mesmo cargo, é o mesmo nome, mas tem essas qualificações e esse conhecimento a mais. A próxima pergunta é: como são as escalas, a gente que escolhe? Então, as escalas saem todo final de mês, para 2 meses para frente. Então, por exemplo, agora em março saiu a escala de maio. E tem vários tipos de escala: 3x3, 4x2, 4x4, 5x3, etc. Por aí vai. E a gente não escolhe, mas tem como trocar com o colega se os dois concordarem. Então, no dia que sai, a gente tem um número X de dias, acho que são 7, ou sei lá, porque eu nunca fiz essa troca, então nunca precisei prestar atenção nisso. Mas a gente tem esse número de dias para trocar lá no sistema. Fora isso, não tem como escolher qual é a sua escala. Então, por exemplo, você recebeu uma escala da noite e o seu colega recebeu uma escala com o turno de dia e você não gosta de trabalhar de noite e o seu colega não gosta de trabalhar de dia. Vocês podem ir lá e trocar no sistema dentro desse período. E outra coisa que você pode fazer é replacement, que é trocar um dia de trabalho com outra pessoa. Então você trabalha para a pessoa num dia e ela trabalha para você no outro. Esse tipo de troca você pode fazer até 2 dias úteis antes do dia da troca. Isso é ótimo para quem quer viajar e ter mais dias, mas tem um limite de replacements que você pode fazer a cada 2 meses. Não sei quantos são, porque eu não faço muito. Eu faço mais hora extra, então não sei quantos que são. E tem outras regras, tipo, pelo menos 12 horas de intervalo entre o fim de um turno e o começo do outro. E ter as mesmas qualificações entre as pessoas. Então, eu, por exemplo, não posso trocar com uma pessoa do lounge, porque eu não tenho treinamento do lounge e a pessoa não tem treinamento de premium. Então, tem que ser a mesma qualificação. Sobre hora extra, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, a gente preenche o formulário ou liga para o pessoal da escala e pede hora extra no dia lá específico, no turno específico. Tem algumas opções de turno no formulário e ligando eu não sei como que é, porque eu nunca liguei. E aí eles aprovam ou não, dependendo da necessidade de funcionários naquele dia e naquele horário. E aí, por exemplo, a gente tem o nosso salário, que a gente recebe, independente se a gente trabalha mais horas ou menos horas em cada mês. Mas a hora extra, eu gosto, amo hora extra porque eu sou paga de acordo com as horas que eu trabalho. Então eu sei quanto que eu vou receber de acordo com aquela hora extra. Gosto muito de fazer porque tem essa complementação no meu salário e aí às vezes eu quero comprar uma coisa mais cara ou às vezes eu quero comprar uma passagem e aí se eu faço 1, 2, 3 dias de hora extra eu consigo pagar sem precisar gastar do meu salário.
A próxima pergunta é se os turnos são de dia ou de noite e se sempre muda ou é algo fixo. Então, depende da sua escala. Tem gente que só trabalha de noite, em turnos começando 5, 6, 8, 10, 11 da noite. E tem gente que só trabalha de manhã, começando 5, 6, 7, por aí vai. E tem tantos turnos diferentes que eu nem sei de todos. Eu não sei. Às vezes a pessoa fala, eu trabalho de tal a tal, e eu nunca tinha ouvido falar daquele turno antes. Normalmente a duração vai de 6 horas até 12 horas de turno, sendo que 12 horas é o máximo. Mas nem toda escala é só de dia ou só de noite. A minha, por exemplo, eu tenho turnos tanto de dia quanto de noite. Então, depende muito da sua escala e do que você receber lá. Tem transporte para o trabalho? Sim, a gente tem transporte da empresa para todos os turnos, saindo e voltando da acomodação, que é em um bairro. E tem outra linha que vai e volta de um outro bairro, que tem muitas pessoas que trabalham no aeroporto morando lá, que é gente que ou não quer a acomodação da empresa ou não conseguiu ainda. A próxima pergunta é: a ajuda de custo da acomodação é um valor fixo? Dá para pagar o aluguel? É fixo, de acordo com a sua grade, que é o seu nível, e ele só aumenta quando você sobe de cargo. E se dá para pagar o aluguel depende de onde você quer morar e quanto luxo você quer ter. Eu conheço gente que gasta o valor todo em aluguel para morar no bairro lá do transporte, morar sozinho. Conheço gente que gasta o valor todo mais uma parte do salário porque preferiu morar num apartamento mais chique, num bairro diferente. Conheço gente que gasta menos do que o valor da allowance porque divide apartamento com mais uma ou duas pessoas. E aí por aí vai. Eu, Agatha, não posso afirmar sim, dá para pagar o aluguel ou não, não dá para pagar o aluguel, porque eu moro na acomodação da empresa. Então, eu não recebo a allowance, a ajuda de custo de acomodação, porque eu não pago aluguel. A próxima pergunta é como você fez para conseguir acomodação? Então, quando eu cheguei, em setembro, 7 meses atrás, eu entrei na lista de espera da acomodação enquanto eu estava no hotel. Só que hoje em dia tem tanta gente vindo e não tem quarto suficiente, apartamento suficiente na acomodação, que as pessoas têm que sair do hotel e aí entrar na lista de espera da acomodação. Ou seja, elas têm que arranjar o lugar próprio para depois pedir para entrar na lista de espera da acomodação. E aí elas têm que esperar até ir liberando. E aí, por exemplo, alguém sai daqui da acomodação, a próxima pessoa entra. E aí vai essa rotação. A próxima pergunta é: dá para economizar? E de novo, depende. Dubai é uma cidade cara, então depende do seu estilo de vida. Se você vai fazer compra cara todo mês, se você quer ficar saindo o tempo todo, se vai para festa cara, se você gosta de beber, porque álcool aqui é caro. Se você vai preferir pegar táxi e andar de ônibus, se você quer roupa de marca e ainda quer viajar todo mês, aí vai ser mais difícil economizar. Agora, se você é uma pessoa mais caseira, que não liga se a roupa é de marca, se prefere pegar 1 hora e meia de ônibus do que gastar 100 dirhams de táxi, se não vai sair todo final de semana, se tem controle financeiro e sabe se organizar, dá para economizar. A próxima pergunta é se dá para viajar. E dá, mas depende assim do que você quer. Por exemplo, eu conheço gente que viaja todo mês, fica 2, 3 dias no país, durante os dias de folga. No meu caso, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de ficar um pouco mais, e ter mais conforto e fazer mais coisas. Então eu não viajo todo mês. Eu guardo dinheiro para fazer viagens mais longas e mais caras. Depende do que você quer, mas dá para viajar sim. A próxima pergunta: a gente viaja de graça? Não, mas a gente tem desconto. Tem 2 tipos de desconto. O primeiro é o de 90% de desconto na passagem, e que a gente viaja se tiver vaga no avião. Então, se tem assento, você viaja. Se não tem assento por causa de restrição ou porque o voo está lotado, você não viaja. E tem o de 50%, que tem mais garantia, porque é assento marcado, mas não é 100% de garantia. Enquanto a porta do avião não está fechada, você tem chance de ser tirado do voo para acomodar um passageiro que pagou o valor todo da passagem. O desconto para a gente, da própria empresa, começa a valer desde o primeiro dia que a gente começa a trabalhar. Também tem desconto com empresas parceiras, mas esses descontos só começam a valer depois de 6 meses que a probation acaba. E uma coisa que eu esqueci de falar é sobre a questão da probation. Os nossos primeiros 6 meses a gente ainda está em meio que avaliação, então
Você tem uma reunião depois de 3 meses trabalhando para ver como que tá o seu progresso, se o seu perfil tá limpo, não tem aviso, warning, e também não tem incidente, se você tem appreciation, se você pediu sick leave, que é atestado e essas coisas. E também no final desses 6 meses faz também uma outra reunião para fazer a avaliação geral do seu desempenho durante essa probation. Probation é meio que avaliação. Eu acabei de sair da minha, eu tô com 7 meses, então a minha probation terminou 1 mês atrás. Próxima pergunta. É uma boa oportunidade para ser comissário? Então, depois de 1 ano, pode tentar ser comissário, com o processo seletivo interno, mas tem que passar por processo seletivo de qualquer jeito. Eu não sei como é, porque eu só tenho 7 meses de empresa e não tentei, mas eu conheço pessoas que participaram e agora são comissários. Então, sim, é possível. A próxima pergunta é se tem oportunidade de crescimento dentro desse cargo. E sim, depois de 1 ano e meio a gente vira sênior automaticamente, recebe aumento. E depois de 1 ano você pode se candidatar para cargos internos, como supervisor, treinador e etc. E essa última pergunta é uma pergunta que muita gente me faz e que eu acho muito difícil de responder, que é a pergunta se vale a pena. É uma pergunta que eu sempre respondo a mesma coisa. É diferente para cada pessoa e depende do que você quer. Eu vou responder para mim, que é sim, vale a pena, para mim. Meu sonho nunca foi ser comissário. Na verdade, o que eu queria sempre é ter um trabalho que me permitisse viajar mais do que 2 vezes por ano. E que eu tivesse num lugar que a passagem não fosse tão cara. E esse cargo atende esse objetivo e o bom é que eu gosto dele. E outra questão que pesa muito é que a minha condição financeira aqui é muito menor do que era no Brasil, mesmo não sendo salário de comissário. Se eu preciso ou quero alguma coisa, eu vou lá e compro. Eu não tenho que ficar fazendo contas e guardando dinheiro e preocupada se, caso eu fazer essa compra, vai sobrar dinheiro para eu comer no final do mês, entendeu? Aqui eu consigo viajar a cada 2, 3 meses, consigo comprar o que eu quero, consigo comprar roupinhas para viajar se eu quiser e ainda pagar minhas próprias contas, porque meus pais não me ajudam a pagar a conta aqui. Eu sou completamente independente, o que é uma realidade totalmente diferente da que eu tinha no Brasil. Então, assim, pra mim, vale a pena, muito. Mas essa é a minha opinião e a minha realidade. Então você tem que ver se isso vai valer a pena para você, dada a sua situação, dada as suas condições, os seus objetivos. Não posso responder se vale a pena para uma pessoa, sendo que a minha realidade, a minha vida, as minhas opiniões, as minhas hobbies, as minhas compras são completamente diferentes. Então é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Depende de você. Pega as informações que eu tô te dando e vê se isso aplica a você. Se isso vai ser legal para você. Se tem mais pontos positivos do que pontos negativos. Vai de você. Mas é isso. Eu acho que eu respondi a maioria das perguntas que as pessoas me mandam, algumas com bastante frequência. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.